Foi? 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 Agora foi, não foi? Agora foi, não foi? Vocês estão me escutando agora? Tá escutando agora? Ai, graças a Deus, aleluia. Eu acho que quando eu for fazer assim, quando eu for passar os vídeos, eu vou sair do meu celular e ficar só no PC. Aí eu vou ver se a imagem da câmera do meu celular da câmera do meu computador tá legal. Aí eu fico, senão eu fico só pelo celular mesmo. Deixa eu agora apresentar a tela. Tá gravando já. Vamos apresentar aqui. Pronto. Pronto. Então, todo mundo tá enxergando, não tá? O slide? Pronto, tá aqui, tá aparecendo. Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que se situar o que é que estava acontecendo no mundo. Primeiramente, estava acontecendo uma crise nos Estados Unidos, né? A crise de 29, que foi a depressão econômica, né? Quando houve uma queda na Bolsa de Valores, né? Em Nova York. Estava acontecendo também a Segunda Guerra Mundial, olha que beleza, né? Terceiro Reich, Hitler, Auschwitz, Birkenau, campos de concentrações, milhares de judeus, negros e homossexuais morrendo em campos de concentrações. Estava acontecendo também a Era Vargas, né? O Estado Novo, né? Hora do Brasil, presidente acima de tudo. Olha que coincidência, olha que coisa, né? Que está acontecendo, né? Como a história se repete. Vocês estão vendo aí do lado a imagenzinha de Hitler, né? Hitler, a saudação nazista. Do lado tem a cartilha, né, das escolas que Vargas distribuía, né, para as crianças. Desde pequenininha elas aprendiam a respeitar e amar o seu presidente. Aconteceu também as bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki. Aí eu coloquei a foto do momento da explosão, né, que foi captada. Também estava acontecendo a Guerra Civil Espanhola, né, que foi quando os nazistas eles bombardearam a cidade da Guernica. Aí houve Pablo Picasso, ele pintou essa tela, né, que é chamada Guernica, que mostra a violência desse ataque. E ao lado dessa pintura tem a entrada de Auschwitz, né? Auschwitz I, não Auschwitz-Birkenau. Mas a gente tem que saber o que é a segunda fase modernista, né? A segunda fase modernista, ela dá uma calmaria, assim, na literatura. Por quê? Porque a primeira fase foi aquela euforia, né? Semana de 22, o Brasil, tecnológico, pá, descobrindo a arte brasileira, vanguardas europeias, toda aquela euforia. E já na segunda fase, não, o Brasil ele vai se moldando, vai se construindo, né? Vai tendo aquela calmaria na literatura. A literatura ela vai se formulando, se construindo, se organizando. E aí, a gente chama essa geração de 30, né, como essa geração de escritores da segunda fase do modernismo.
né, que eles marcam essa consolidação mesmo das ideias modernistas apresentadas na primeira fase, e há uma visão mais calma, mais madura das coisas, né? Há uma reflexão na nossa própria literatura, uma reflexão na nossa própria língua. E aí a gente vai começar com as primeiras publicações, né? Quem começou aí esse movimento, essa segunda fase do modernismo? Foi o primeiro José Américo de Almeida, ou José Américo Almeida, né? Há duas ramificações de nome dele. Ele é paraibano, né? Olhem aí, quem foi que começou a segunda fase do modernismo? Foi Carlos Drummond de Andrade? Não. Foi Jorge Amado? Não foi. Foi quem? Um paraibano. Isso. José Américo Almeida. Em 1928, com a obra chamada A Bagaceira. Por que a bagaceira? Porque são os bagaços. Os bagaços que sobraram do engenho, os bagaços que sobraram dessa velha ordem, os restos que sobraram dessa oligarquia antiga para o governo da Era Vargas. Por isso que o nome é chamado A Bagaceira. E depois veio o nosso queridinho Carlinhos Drummond de Andrade, né, em 1930, com a sua primeira antologia de contos, né, que se chamava Alguma Poesia. A partir dessas duas publicações, a gente vê a segunda fase crescendo com força, né? A partir dessas duas publicações, os outros escritores, eles se dão o direito também de começar a publicar em massa. E aí a gente precisa saber algumas características, né? Quais foram as principais características dessa fase. A primeira é a influência do realismo e do romantismo, porque os modernistas eles vão buscar muito essa influência no passado para remodular o presente, né? A gente vai ver vários neorrealistas, neorromancistas, neorromânticos, neonaturalistas. Então, eles sempre vão buscar um pouquinho do passado para construir um presente, construir o moderno. E a gente vai ver o nacionalismo, mas não é esse nacionalismo utópico, é um nacionalismo, sim, necessário, mas é um nacionalismo mais amadurecido. É um regionalismo, amo, regionalismo, amo. E o que seria esse regionalismo? O regionalismo é obras ou textos ou autores que falam sobre o Nordeste ou que são do Nordeste e escrevem sobre ele, ou que não são do Nordeste, mas escrevem sobre a seca, a miséria, o sertão. Há uma realidade social, cultural e econômica, né? Essa literatura, ela vai ser... Eita, acho que cortou ali um pouquinho, mas dá para eu explicar. Depois eu organizo direitinho e envio para vocês. É uma literatura politizada, ou seja, essa literatura crítica, que expõe mesmo, só que expõe de uma forma engajada, de uma forma intelectual, de uma forma mais aprofundada, mais madura, não como a primeira fase, que eles escancaravam tudo e é isso mesmo, não. Há um escancaramento, mas há uma fundamentação para isso, entendeu? Eles tentam aprofundar, eles tentam solucionar. Por isso que abaixo tem outra característica, que é o amadurecimento literário, né? E outra coisa também, há essa interpretação do eu no mundo. A primeira fase, ela é mais nacional, né? Brasil, Brasil, Brasil. Já a segunda tem o Brasil, mas tem esse eu também no Brasil e no mundo. Como esse eu está em relação ao que está acontecendo no mundo. Como eu estava, por exemplo, se eu tivesse naquela época, no momento que estava tendo uma ditadura no meu país, né? Que o Estado Novo foi um certo tipo de ditadura. E como eu estava sabendo que o mundo estava em guerra, entendeu? Então é isso. Alguém entrou? Senti uma zoadinha. Pediu pra entrar. Pera aí um momento. Não. Foi loucura minha. Voltando. Tô um pouco louca hoje. Então, vai haver também um intimismo, né? Vários autores vão escrever sobre o eu e subjetividades, como Carlos Drummond, como Vinícius de Moraes, como Cecília Meirelles, mas também vai ter muito espiritualismo, né? O divino, o sagrado, né? Cecília Meirelles é uma que coloca muito isso na sua poesia modernista. Vai haver uma valorização da cultura brasileira, né? Com a cultura mundial, como eu falei. Influências da psicanálise do tio Freud, né? Vai estar no auge aí da psicanálise, ela vai influenciar muito esses textos, né? Tanto que ele vai beber muito da literatura mundial para fazer seus textos, e os autores brasileiros também vão beber muito da psicanálise para também criar os seus textos. Vai haver uma temática cotidiana, sim,
em uma linguagem coloquial, mas lembrando que essa linguagem coloquial é muito bem elaborada, não é aquela linguagem crua da primeira fase. E também vai ter esse uso de versos livres e versos brancos, poesias sintéticas, curtinhas, concretas, mas com significados enormes. E vai haver uma universalização do tema. Que o que seria isso? Essa universalização do tema seria o que eu falei antes, né? Que a primeira fase ela sempre falava mais do Brasil, né? Teve o movimento Pau-Brasil, o movimento antropofágico e tal. Só que agora vai ser esse Brasil no mundo, como é que esse Brasil está no mundo. Então, vai haver uma universalização desse tema. Vai haver o Brasil, mas também vai haver temas que influenciam o contexto mundial. Ou seja, onde é que o Brasil está nesse contexto mundial? Como nós estamos, né? Passando adiante, nós vamos começar a falar na nossa querida prosa. A prosa, sempre quando você vê na prova do Enem, ou em qualquer concurso, enfim, sempre vai estar ou segunda fase, modernismo, ou vai estar romance de 30. Quando disser romance de 30, é prosador, é prosa. Esses prosadores, eles são chamados também de regionalistas, como eu falei para vocês, e neorrealistas. O que são esses neorrealistas? Como eu falei antes, eles bebem do passado para escrever um presente, só que eles são críticos também como os realistas, mas, como eu expliquei antes, eles buscam fundamentar, eles buscam elaborar uma coisa bem construída para poder se criticar algo, entendeu? Não é aquela coisa Oswaldo de Andrade que chega e diz, pá, é isso mesmo. Critico mesmo, tô nem aí, vão se lascar. Entendeu? Não. É uma coisa mais organizada, uma coisa mais construída. Por isso que é neo-realista. E aí a gente começa, né? De novo, literatura engajada e politizada, né? Foram exilados como Memórias do Cárcere. Miséria e problemática social vai ter muito isso, principalmente nas narrativas que falam sobre o sertão. Busca da verossimilhança, eles querem buscar o máximo da verdade, entendeu? Eles querem mostrar a verdade nas suas obras, só que não a verdade explícita, real. Essa verdade ela pode se parecer com a realidade, mas ela não é a realidade. Por isso que é uma busca dessa verossimilhança. Vai haver também questões ideológicas, tomada de partido, tanto que vários escritores eles vão dizer quais são os seus lados políticos, né? A maioria era de esquerda, como por exemplo Carlos Drummond de Andrade, ele era republicano, José Lins do Rego, ele era comunista. Eles vão tomar partido mesmo, vão contra o governo ditatorial mesmo. E vai haver uma tipificação social. O que é essa tipificação social? O que vai acontecer é que cada autor ele vai estipular um tipo de personagem. Por exemplo, Raquel de Queiroz vai falar do caboclo, vai falar do agricultor. Já já Vinícius de Moraes vai falar do boêmio. Então vai ter cada tipo de personagem, cada arquétipo de personagem, entendeu? Para cada situação, para cada obra. Agora que a gente falou um pouquinho do contexto histórico e literário, a gente também vai falar um pouquinho desse contexto literário sociológico, né? Que aí vai ter os intérpretes do Brasil. A gente tem que falar, sim, nessa fase de Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, porque essas duas grandes obras foram duas grandes obras sociológicas importantíssimas, né? A gente sabe que tem Casa Grande Senzala, né? Que fala dessa relação escravo e senhor, né? Essas remodulações, essa colonialidade que permaneceu na segunda fase modernista, né? Que o colonialismo ele se passou, mas essa relação de poder de brancos sobre negros não se passou, né? E ele vai tratar disso em Casa Grande Senzala. Já Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ver esse contexto que fala das raízes do Brasil mesmo, né? Desse homem cordial. Ambas as obras vão ser as obras mais importantes desse período, uma em 33 e a outra em 36. Ainda não chegamos nas partes dos autores, mas a gente tem que falar assim, um pouquinho de José Américo de Almeida, porque ele é um dos precursores, né, dessa fase. Ele é um paraibano, né, como eu falei para vocês, lançou a obra Bagaceira. E ele vai denunciar essa seca, né, que vai estar acontecendo na Paraíba, ali no sertão da Paraíba, no sertão
cearense, enfim, né, nos sertões do Nordeste. Ele vai sempre tratar nas suas obras da visão do sertanejo, né? Falar das oligarquias, ele é muito puxado ainda a esse conservadorismo, né? Engenho, oligarquia, e também vai falar sobretudo de temáticas sociais. Acho que todos vão falar de temáticas sociais. E aí a gente entra na prosa mesmo, né? Que essa prosa ela é dividida em 3 partes. Quais são essas 3 partes? A seca, o cacau e a cana-de-açúcar, ou simplesmente a cana. Essas 3 partes têm os seus autores. Por exemplo, na seca, nós temos Graciliano Ramos e Raquel Queiroz. Já na cana-de-açúcar, nós temos José Lins do Rego. E no cacau, nós temos Jorge Amado, né? E aí nós começamos com o nosso querido Graciliano Ramos, né? Que ele é da primeira parte, que é a seca. Perfeitinho, maravilhoso. Vamos lá. Graciliano Ramos. Quem é Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos é um artista maravilhoso. Eu não sei nem como é que eu vou falar desse povo tudo pra vocês sem chorar. Mas enfim, vamos em frente. Vamos lá, então, os objetivos de Graciliano Ramos. Como era essa literatura graciliana, né? Como o pessoal fala. O objetivo dela era ele tinha essa linguagem contida, sabe? Ele era tão metafórico, esse homem maravilhoso, que ele fazia tudo rodar através do seu objetivo. Se ele ia falar da seca, ele tinha a linguagem seca. Ele tinha a linguagem contida, a linguagem crua e seca e rústica como o sertão, né? Ele não tem preocupação em detalhar as coisas, como a Clarice Lispector da vida, ele não tem. Ele fala, fulano beijou ciclano, acabou. Não é como Clarice, né? Fulano beijou os lábios de ciclano que tocaram as línguas e blá, 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 blá. Não. Ele vai falar da miséria, da seca mesmo, dos retirantes, né, dos sertanejos, esse pessoal que vagava o sertão atrás de comida, né, de lugar para viver. Ele vai ter um romance autobiográfico, né, que são Memórias do Cárcere, que vai relatar a sua prisão no Estado Novo, né, muita gente usa na redação, né, essa obra. Ele vai fazer uma análise psicológica dos personagens, né, principalmente num videozinho que eu vou passar para vocês, que ele vai fazer uma interpretação linda da morte de uma cachorra, né? E você vai ficar tipo, meu Deus, eu não queria que ninguém matasse essa cachorra, porque ele descreveu lindamente como é que a cachorra morreu. E a gente fica com uma certa empatia pela cachorra. E vai falar também de injustiças sociais, né? Sua grande obra, todo mundo sabe, que é Grande Sertão Veredas. Ou, Grande Sertão Veredas não, Vidas Secas. Só que há outras obras também, né? A gente sabe que tem a obra São Bernardo, né? Que fala de um fazendeiro. O nome do fazendeiro, se eu não me engano. Peraí, calma, que a professora não lembra muito das coisas. É Paulo Honorário, alguma coisa assim. E ele se dedicava a sua vida a conquistar a fazenda São Bernardo, né? Aí é um livro mais de conquista de espaço, né? Há também Angústia, que já é um romance urbano. Não é porque esses autores são regionalistas que eles vão falar só da zona rural, só do sertão, não. Eles vão falar também da zona urbana. E há nossa querida e maravilhosa Fase, que é chamada, nossa querida e maravilhosa obra, que é chamada de Vidas Secas, né? Então, aí a gente vê Vidas Secas, essa capa com essa cachorrinha linda chamada Baleia, aí do lado, né? E o que é que conta Vidas Secas, né? Vidas Secas ele vai contar a história de Fabiano, e sim a Vitória, dos seus 2 filhos e a cachorra-baleia, né? Esse livro ele vai retratar a vida de pessoas que vivem do sertão. Essa família vai estar vagando para conseguir um lugar para viver, acaba achando uma casa abandonada e lá vive. Só que essa casa não era abandonada, enfim, tem todo um contexto da história. Não vou dar spoiler aqui, não, vocês vão ter que ler. E ela tem o principal objetivo de mostrar a luta pela sobrevivência, né, diante dessa estiagem, dessa seca do Nordeste, né. Ele vai falar muito da alma nordestina mesmo. E aí eu vou ver agora se eu consigo passar esse vídeo para vocês. Vai ser uma luta, mas eu vou ver se eu consigo. Um momento. Por enquanto que eu passo esse vídeo, alguém ficou com dúvida? Tipo, eu tô falando muito rápido, vocês não estão entendendo.
Tá ok, então. Deixa eu vir aqui. Um momento, deixa eu colocar aqui na parte certinha. Meu Deus. Pronto, deixa eu colocar aqui nos minutinhos certos mesmo. Que eu não vou passar um vídeo de 10 minutos pra vocês, né? Pelo amor de Deus. Pronto, é aqui mesmo. Gente, vocês estão escutando o som do vídeo? Ou não? Só pra eu saber. Oxente. Pera aí, vou ver aqui. Não, o som tá ligado. Agora eu não tô entendendo. Um momento aqui. O som aqui tá legal. Eu vou soltar de novo, para ver se vocês escutam. Vou voltar aqui e vou soltar novamente. Resumo do novo capítulo Baleia. A cachorra-baleia estava muito debilitada. Os pelos estavam caindo, tinha feridas na boca. Fabiano achou que ela estava com raiva e então decidiu sacrificá-la. E a Vitória tirou os meninos de perto para evitar que vissem a cena. A baleia era como uma parte da família. Por isso, os meninos tentaram impedir que ela fosse morta, mas não adiantou. Fabiano preparou a espingarda
e o primeiro tiro atingiu a perna da baleia, que saiu se arrastando e começou a chorar, assim como as crianças. A baleia tentou se esconder. Sentia que o fim estava muito próximo. Sentia o cheiro de preás. Sentia raiva de Fabiana e desejou perdê-la, mas o via como um companheiro de longa data. Pensou em várias passagens de sua vida. Dormiu. A morte estava chegando para a baleia. Resumo do 10º capítulo, Contas. Fabiano ganhava parte do que os cabritos e os bezerros rendiam. Como aquilo era pouco, acabava. Aí eu vou dar uma saída aqui, porque eu vou voltar com minha imagem, que eu vou ficar só no computador, que eu tô no computador e no celular. Aí depois eu volto novamente e coloco para gravar e continuar a aula. Ah, não, peraí, calma. Tô louco, apanho dessas coisas, socorro. Peraí, acho que foi. Peraí. Vocês estão me vendo? A imagem é terrível, mas vai ser essa aqui mesmo. Estão me vendo legal? Então tá. Assim, legal não tá, porque a câmera do meu notebook é horrível, mas melhor isso do que nada. Voltando aqui a Graciliano Ramos. Bom, vocês viram agora um videozinho de um capítulo do livro. O nome do capítulo é Baleia, que conta a história da morte dessa cachorrinha linda aí na capa do livro. E esse capítulo, o povo fala que é um dos melhores capítulos do livro, porque uma simples morte de um animal, né, como eles tratavam naquela época, né? Ainda hoje muita gente trata animal como se fosse uma coisa, né? Ser humano podre. Mas, assim, a forma como ele escreve a morte dessa cachorra é o que deixa o pessoal impactado com o livro, né? Porque todo mundo fica com pena da baleia, a baleia não era para morrer, enfim. Aí eu quis passar esse videozinho porque não conta, né, como é que ele descreve essa morte, mas pelo menos dá uma noção, assim. Vamos para o nosso querido e amado Jorge Amado, né? Querido e amado Jorge Amado, foi o auge. Vamos lá. Jorge Amado, ele vai falar da sua obra, toda a sua obra vai ser predominantemente na Bahia, né? Essa obra dele sempre vai estar mesclando o rural com o popular. Vai ter aquelas características do coronelismo, e só que assim, esse coronelismo ele não vai ser o ponto principal da obra de Jorge Amado. Jorge Amado ele vai buscar mais o povo mesmo, sabe? Mais a questão do popular realmente. Tanto que ele vai falar do humor do povo, vai falar da malemolência do povo baiano, vai falar da sensualidade da mulher baiana, né? Só que a sua literatura ela é dividida em fases. E a primeira fase é a fase proletária. É a fase mais social dele, aquela fase dele comunista mesmo, que ele toma partido, aquela fase que ele fala sobre os problemas sociais, os problemas do povo baiano, os problemas do pessoal mais pobre. E aí ele vai criar, né, o livro chamado Capitães de Areia, né? Eu tenho o livro aqui, ó. O livro aqui. Tá dando para ver o livro? Você tem que falar no microfone, porque eu não tô vendo mais vocês. Então vocês têm que falar, realmente. Vou ter que obrigar vocês a falarem. Esse aqui é o livro, ó, Capitães de Areia. Aqui tá dando para ver. Tá, obrigada. Ó, esse aqui é a edição de bolso, né? Um mínimo detalhe que ele é do Ministério da Educação, né? Que eu roubei. Mas, enfim, eles não usam mesmo, então a gente rouba mesmo. Eu também tenho um e é roubado. Que coincidência. Minha filha, faz tanto tempo que eu roubei esse livro que tu não tem noção. Eles não colocam na escola, né? Fica um monte de caixa na biblioteca, o livro lacrado, um absurdo, que isso é para dar para os alunos, né? Não dão para os alunos, a gente rouba, né? Os alunos roubam. Eu também peguei mesmo, né? Pois é, gente, tô nem aí, eles que lutem. Então, aqui, ó, edição de bolso, ele é bem baratinho na Amazon também. Tem essa versão aqui e tem essa aí do Slide, de Jorge Amado, Capitães de Areia, que é a da Companhia das Letras, a mais recente. E agora eu vou passar para vocês outro videozinho do trailer, né, de Capitães de Areia, feito pela Globo. Porque é assim, minha gente, Jorge Amado pra Globo é pior do que Valci Carrasco.
Qualquer coisa que Jorge Amado fazia, a Globo pegava. Gabriela, Cravo e Canela. Dona Flor e seus dois maridos. Tieta, Capitã de Areia, Tocar é Grande, minha gente. É o próprio Valci Carrasco esse homem. Vou passar aqui para vocês. Estamos comemorando as enroladas dos café os artistas. A gente fica pelo mundo inteiro. Um problema desse nós não consegue resolver. Mas é um grupo. Até que a senhora tá com a pencama bem boa, viu? Durinha, mas é com todo respeito, viu, irmão? Aprendeu a desenhar onde? Dá vontade, tem que desenhar. Rapaz, você tem que desenhar muito difícil. Eu vi que eu tô boniteza, eu com a minha esperteza. Rapaz, deixa eu te ver como você nasceu bonito. Nasceu ser melhor que eu. Dora, ela é muito bonita. Eles podem dormir mais nós. Tá vendo que essa menina? Que lampião respeitava a donzela? Que evolução é essa aqui, Capitão Chico? Uma vaca na mão. Parece a missão, Capitão Chico. Tá. Ele manda rezar. Ele manda vencer. Tá fazendo o quê com o negócio meu na mão, hein, ladrão? Eu nunca ladrão aí dentro não, nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel. Vai embora agora. Sua vida vai... Fala. Tá falando ódio. Você vai ver. Tá bem. A gente nunca vai se separar, né, Pedro? Capitã de Areia, olha só. Confesso que eu ainda não li, mas depois do trailer vai ser o próximo. Vamos passar. Olha, essa aula vai acabar, é de 5h15, né? 5h15, eu acho. É de 5h15, né? Começou de 4 horas e vai terminar de 5h15. Ou é de 5h30? Tô péssima com o horário. Mas eu acho que é de 5h15. Se não der tempo de eu passar todos os vídeos, aí eu mando o link para vocês assistem. Eu queria passar todos, né? Mas como o conteúdo é muito grande, eu não vou poder passar. Mas vamos lá. Vou ver o que é que eu faço até 5h15, estourando 5h20. Aí a gente vê a melhor fase de Jorge Amado. Jorge Amado assim, meu xodózinho, boy. Não tem condições de você não gostar de Jorge Amado. A segunda fase dele é a fase do Cacau. Que é aquela fase mais de disputa de terras de cacau, sabe? Aí vai ter a obra Sem Fim, Terras Sem Fim, que é a disputa de famílias, disputa de famílias por terras com cacau, sabe? Aquela coisa meio Romeu e Julieta, sabe? Duas pessoas que se gostam, famílias que são opostas, disputa de terras e de poder, sabe? Já a fase popular, que é a melhor, né? Nós temos essa deusa maravilhosa, Juliana Paz, em Gabriela Cravo e Canela,
né? E quem é Gabriela Cava e Canela? Gabriela é uma moça, né? Não vou dar spoiler também não, viu? Mas eu vou contar só um pouquinho. Gabriela é uma moça, né? Que ela é inocente, ela é uma moça vinda de cidadezinha pequenininha, né? Criada por família tradicional e tal, que ela vai para Ilhéus, né? Para uma cidade maior e ela conhece o Nassib, né? O Ciro Nassib. E aí ela se apaixona por Nassib, Nassib se apaixona por ela, só que Nassib se apaixona por ela e todos os homens de Ilhéus também se apaixonam por ela, né? Porque ela tem essa sensualidade baiana, essa sensualidade inocente. E aí, nesse contexto, vai botar em xeque essa questão do adultério, né? Que tinha naquela época uma lei que se tivesse adultério feminino, ia ser pago com sangue, né? No caso, a mulher teria que morrer e tal. Enfim, e Gabriela Cravo e Canela nesse contexto aí. Na, e outra obra muito maravilhosa de Jorge Amado nesse contexto é Dona Flor e seus dois maridos, né? Que esses dois maridos são dois mundos diferentes, que na verdade é só um marido e o outro é um espírito do marido que fica atormentando a mulher. E esses dois maridos são totalmente diferentes um do outro e vai mexer com a cabeça dessa mulher. Eu tenho o trailer de Dona Flor e seus dois maridos, também feito pela Globo, porque, como eu disse a vocês, Jorge Amado é o Valci Carrasco da Globo. Qualquer coisa que ele faz vira novela, vira minissérie, vira filme, vira tudo. E eu tenho o trailer de Gabriela, de Dona Flor e seus dois maridos. Se vocês quiserem que eu passe, eu passo. Se não, a gente passa para frente, né? Porque o tempo não está favorável. E aí? Passa, não passa? Vocês têm que falar no microfone para eu não, tipo, não tá saindo do slide e tá vindo aqui ver no chat, porque aí não vai atrasar mais ainda. Passa. Essa Conceição gosta de coisas sem futuro, viu? Vou passar, Conceição. Vamos lá, Dona Flor, seus dois maridos. Peraí, calma. A obra de Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos. Notebook tá ótimo. Então case comigo, Flor. Flor encontrou o amor de sua vida. Deixa eu voltar aqui. Senhor do céu, vai dar certo. Meu notebook tá horrível, mas vai dar certo. Tá complicado aqui a situação. Vou comprar outro, com fé em Jesus. A obra de Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos. Então case comigo, Flor. Flor encontrou o amor de sua vida. Só na minha vida, uma queda pela vadiagem. Vadiagem? Meu marido morreu. Morreu o primeiro. Nada impede que você tenha outro. O homem mais feliz do mundo. Dessa vez ela acertou. Tô com saudade. Tô com saudade. Me chamou tanto, mais tanto que eu
meu bem. Uma mulher dividida entre dois amores. Em poucos minutos, você vai louco. Minha querida, no meu bem. Como você não aguento mais? Passou aqui na quinta. Não, pelo amor de Deus, dá uma sessão. Gente, ó, vai lá. A história que atravessou e conquistou gerações. É isso aí que você chama de variação. 3 minutos e meio. Teodoro hoje estava supimpa com Juliana Paz, Marcelo Faria e Leandro Hassum. De quem você gosta mais? É de mim. Dona Flor e seus 2 maridos. Breve nos cinemas. Não sei o que eu digo desse filme. Sim, são belíssimas, belíssimas, muito. Passando adiante, eu fiquei até um pouco anestesiada onde é que eu tô depois de uma enxurrada de Jorge Amado dessa, mas vamos pra frente. E aí, agora nós passamos para os José Lins do Rego, né? Aí a gente entra na fase da cana-de-açúcar, né? José Lins do Rego, ele vai ser o típico conservador da segunda fase modernista, porque ele vai tratar sempre de coisas arcaicas como engenho, ciclo de cana-de-açúcar, aí vai haver essa decadência do engenho para a ascensão das usinas, né? Ele vai falar do cangaço, ele vai falar das suas memórias da infância, da juventude nesses engenhos. E aí as suas obras é simplesmente uma trajetória dele, sabe? O menino do engenho vai ser a infância no engenho. O doidinho vai ser a adolescência, né? Que ele herda esse engenho do avô e posteriormente ele vai precisar vender esse engenho porque as usinas estão aí transformando o mundo, né? E aí vai ter um romance dele, que o pessoal fala que é a obra-prima dele, que é os 2 últimos, no caso, que é o Fogo Morto e Carlos de Melo. Carlos de Melo é uma projeção dele. O pessoal fala que é o próprio José Lins do Rego falando sobre como estava o mundo, por que os engenhos estavam acabando, enfim. Fogo morto é aquela coisa, né? Fogo morto, aquela coisa que não acende, que apagou, que não presta mais, né? Aquela coisa que não dá mais certo, que no caso seria o quê? Os engenhos, né? Esses engenhos que não funcionam mais. E aí a gente vê muitos personagens que são conhecidos como Zé Amaro, Coronel Lula, Capitão Vitorino, que era um personagem tipo Dom Quixote, né? E esse Fogo Morto ele vai mostrar justamente esse engenho falido, esse engenho extinto, né? E aí vocês veem do lado as edições de José Lins do Rego do Menino do Engenho e Fogo Morto, né? Não é da Companhia das Letras, eu acho que é da Intrínseca, acho que é, mas enfim. Tem na Amazon também, essas duas obras. E aí, minha gente, a gente passa para lá na minha vida. Eu ia dar até uma dançadinha aqui, mas nós estamos com um tempo tão curto que não dá para eu dar uma dançadinha. Essa mulher é minha vida, minha razão, do meu viver. Olha que pessoa linda sorrindo para você. Se você encontra uma pessoa dessa no meio da rua, você vai fazer o quê? Você dá um beijo nela, minha gente. Um cheiro nela, um abraço, fala, minha filha, você é maravilhosa, entendeu? Porque isso que Raquel de Queiroz é, perfeita. Ela vai falar de quê? Ela é cearense, né? Aqui do lado de onde eu moro, 2 horas. Perfeita. Ela vai falar dos efeitos da seca. Menino, esse slide ficou com muito erro, viu? Vou ter que consertar depois. Mas, enfim. Ela fala dos efeitos da seca, né? No Ceará. Vai falar do sertanejo, né? Desse mundo patriarcal. Vai ter uma voz feminina aí, uma perspectiva feminina a partir dela. Vai ter uma consciência também, seja essa consciência de classe, seja essa consciência de gênero, seja essa consciência de memória, sempre vai ter uma questão de consciência aí, uma questão social. Ela vai ser a primeira mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras e ganhar o Prêmio Camões, então foi nada mais, nada menos que uma nordestina, a mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras, né, amores? Surtem, Clarice Lispector surta, né, Adélia Prado surta, né? Todo mundo surta, porque ela é a rainha perfeita. E as obras dela, né, são o 15, que é uma obra que eu quero muito ler, quero muito comprar também. Memorial Maria Moura, que eu também quero muito, e As Três Marias, que eu também quero muito. Eu ia trazer para vocês o trailer de Maria Moura, que também foi pela Globo, né? A Globo também fez uma minissérie de Maria Moura. Só que não tinha trailer, só tinha episódios, né?
E como eu não tinha esse tempo do universo inteiro para ver todos os episódios, eu acabei não trazendo. Mas fica aí de start, né? Aí no domingo de noite, no sábado de manhã, na sexta-feira de noite, você assistir Maria Moura, de Raquel de Queiroz. Você vai estar aprendendo pro Enem e vai estar vendo uma obra maravilhosa dessa deusa perfeita. E aí a gente vai falar de O 15. O que é o 15? O 15 já está dizendo, 1915 foi a Grande Seca. O nome da obra é O 15. Essa obra vai contar a vida de Chico Bento e sua família, numa perspectiva mais social, questão de terras, e numa perspectiva mais afetiva, a história da professora Conceição. Olha aí, Conceição, você aí, amor, dando uma inspiração aqui pra gente, que vai ser uma professora. Poxa, a homenagem. Chique, minha filha, perfeita você. Por isso que eu gosto do seu nome. Conceição Evaristo e Conceição de Raquel de Queiroz. Tá vendo aí? Privilegiadíssimo você. Mas vamos lá. Essa Conceição é uma professora culta, né? Uma professora inteligentíssima, que vai se envolver com um agricultor, um sertanejo, né? Criador de gado, e aí vai ter conflitos, né? Questão de status, questão de conhecimento também, que ele tem uma cabeça, ela tem outra. Então é uma história bem interessante. E tem de fundo a grande seca do sertão, né? Nordestino. Vamos passar para Érico Veríssimo. Érico Veríssimo é o que eu menos gosto. Não sei porquê, não me julguem, mas é o que eu menos gosto. Porém, falaremos dele também, né? Tanto que eu não trouxe nada dele, né? Tem o trailer de O Tempo e o Vento e eu não trouxe, porque eu não gosto dele. Mas, né, quem sou eu na fila do meu pão para não gostar de Érico Veríssimo? Quem é o meu lado perto de Érico Veríssimo? Mas vamos lá. Ele fala do espaço do Rio Grande do Sul, né? Vai falar das narrativas. Ele é mais urbano, enquanto os outros são mais sertão, mais regional. Ele também é regional, mas ele vai falar mais do urbano, da conquista de terras, da formação do Rio Grande do Sul. O tempo e o vento é justamente esse período de formação do Rio Grande do Sul, que é justamente o que o tempo e o vento ele vai tratar, né? De mais de 30 anos, mais de 50 anos de formação do Rio Grande do Sul. Tanto que essa obra é enorme. Ela é dividida em O Retrato, O Continente e O Arquipélago. E ainda mais, nós temos O Retrato 1, O Retrato 2, O Arquipélago 1, 2 e 3 e O Continente 1 e 2. Então, essa obra é uma saga imensa. Ele vai falar dessa política do Rio Grande do Sul e ele também vai usar simbologias. É muito interessante isso, porque ele vai ser um dos poucos que vai usar situações surreais, simbologias, surrealismo, para criticar de alguma forma a realidade. Outras obras dele muito interessantes é Olhar e os Lírios do Campo. Olhar os Lírios do Campo, para mim, é melhor do que O Tempo e o Vento. Assim, eu já tive um pouco de contato, mas para mim é melhor que O Tempo e o Vento. Porém, né, há quem julga que O Tempo e o Vento é uma das melhores sagas brasileiras. Eu nunca li toda, mas enfim. Aqui na minha casa eu tenho o Retrato 2, né? Só que é de outra editora, é da editora Globo. Aqui o Retrato 2, falta o Retrato 1. E eu tenho o Retrato 1 também. Tenho o Retrato 1 e 2. Eu tenho o começo da história, da saga. No meu caso aí faltam uns 5 livros, né? Eu não sei se eu compraria, provavelmente nunca, mas enfim. Vamos passar, né? E aí a gente entra na poesia, né? Vamos entrar na poesia, gente. Poesia modernista, a gente lembra de quem? Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. São esses caras? São esses caras, sim. Mas primeiro a gente tem que saber onde essa poesia modernista está inserida. E uma das principais assim, características dessa poesia modernista é que ela retoma ou ela continua as conquistas de 1922. Ela vai continuar o que a poesia da primeira fase meio que fazia. Só que como eu falei para vocês, com aquele equilíbrio formal, né? Ora, eles vão fazer um verso branco, um verso livre, né? Por exemplo, eles vão fazer porta. Pronto, dividiu a palavra porta, é uma poesia. Mas outra hora eles vão fazer um soneto, né? Como Vinícius de Moraes, ele é o rei dos sonetos, né? Perfeito, só faz soneto. Então, há esse equilíbrio entre uma poesia super quebradora de métrica e uma poesia dentro da métrica, que seria o soneto, né? E aí, como eu falei para vocês embaixo, né? Tem o verso livre, o verso branco, o soneto, essa linguagem brasileira com mais maturidade e menos irreverência, ou seja, menos puxação de saco, sabe? E mais
iconoclastia, né? Mais essa vibe, falo o que eu quero, tô nem aí pra você. E aí a gente vem com o nosso queridinho Carlos Drummondzinho de Andrade. Perfeito. Aí você me pergunta por que a professora colocou Carlos Drummond de Andrade numa nota de 50 cruzados novos? E eu lhe respondo, porque eu quis. Mas por que eu quis? Porque como aí surgiu, né, aquela questão da nota de R$ 200, que era para ser o cachorro caramelo e esse lobo guará que está na nota, por mim seria Carlos Drummond de Andrade na nota. Por isso que eu coloquei Carlos Drummond de Andrade aí na nota, que eu acho que seria super interessante. Se a gente tivesse Carlos Drummond de Andrade na nota de R$ 200, seria o auge. Mas vamos para frente, né? Ele vai tratar de diversos temas. Ele vai tratar de amor, de amizade, de traição, de política, de tudo. Se você procurar ele ensinando você a fazer um miojo, tem uma poesia de Carlos Drummond de Andrade ensinando você a fazer um miojo. Só que ele também vai ser um pouquinho existencialista, vai falar de questões sociais, e ele tem um aspecto bem importante que é chamado aspecto Gauss, ou Gauss, enfim, que é esquerdo ou torto. Mas não é tipo, ai meu Deus, a poesia dele é torta, eu vou fazer uma poesia torta. Não, não é uma poesia torta. É um olhar torto, um olhar inadaptável, um olhar cético, um olhar pessimista diante do mundo, um olhar irônico. Por isso que esse humor dele vai ser ácido. Ele tem um humor bem ácido, tipo aquele humor que tem um pouquinho de verdade no final. Tipo quando você olha pro seu amigo e fala, amigo, você tá lindo, essa sua calça é de breve, entendeu? Essa sua calça é rasgada, você tá numa guerra, entendeu? Aquele humor ácido, entendeu? Que você tá xingando a pessoa, mas não tá xingando a pessoa. Pronto, é Carlos Drummond de Andrade. Ele vai falar na metalinguagem, que é o poema falando do próprio poema, o metapoema. Ele tem 5 grandes fases, né? Tem gente que fala que ele tem 4, eu considero que ele tem 5. A primeira é a irônica ou Gauss, como eu falei para vocês, que é aquela primeira lá, alguma poesia das principais publicações. Depois vem a fase social, marxista, né? Aquele que ele toma partido, que vai ter esse negócio da rosa do povo, né? Sentimento do mundo. Vai ter a fase filosófica, que ele vai lançar Claro Enigma. E olha aí a filosofia. Se é claro, por que é um enigma? Enigma não é claro. Enigma é misterioso, é escuro, é obscuro. Então aí a gente já vê um paradoxo, já vê uma filosofia. Memorialista, Lição das Coisas, que é aquela obra que ele vai falar da sua infância lá em Itabira, Minas Gerais. E questões mais eróticas de amor, quando ele já está ali na sua velhice, ele começa a escrever poemas eróticos, né? Poemas de amor. Enfim, passemos. Eu agora vou mostrar para vocês um poemazinho que eu acho super interessante dele. O nome do poema é Quadrilha. E vamos lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que nem tinha entrado na história. Esse poema é interessantíssimo, que trata muito da questão da vida da gente, né? Quem a gente quer não quer a gente, né? Quem a gente quer não pode ficar com a gente. Na verdade, a gente pega outra pessoa que nem entrou na história. Então, Carlos Drummond fala muito disso, do cotidiano, das relações das pessoas, dos conflitos humanos. Eu acho interessantíssimo esse poema. Esse poema tem quantas linhas? Ele tem 3, 6, 7, 8 linhas e diz muita coisa. E é isso que é feita a poesia modernista. Poemas curtos, mas que falam muita coisa. E aí a gente vai pro E Agora, José? Quem não conhece o E Agora, José? Na voz do próprio Carlos de Andrade, né? Carlinhos Drummond de Andrade, próprio ele recitando seu poeminha. Para vocês, fiquem com essa interpretação linda do próprio autor do poema. Se o meu notebook deixar, claro. Vai dar certo.
noite se esfriou. E agora, José? E agora para você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz os versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu... Oh, meu Deus. Passemos, né? Tá acabando já, gente. Só falta Vinícius e Cecília e Mário Quintana, tá? Bem pequenininho, tá acabando. E vamos para Vinícius de Moraes, que eu amo muito. Mais um erro no meu slide, né? Convenhamos que tia vai organizar depois. Vinícius de Moraes, ele é o típico, não vou cuspir no prato que eu como. Porque ele era uma pessoa e se tornou totalmente outra antes de morrer, né? Primeiramente, eu vou falar primeiro das fases dele. A primeira fase dele é a fase religiosa, né? Ele é um católico, né? Ele tem de primeiro momento, ele vai ter aquela poesia espiritualista dele, né? Só que com o passar da sua vida, ele vai se tornar um boêmio, ele vai se tornar um sem futuro mesmo, entendeu? Sem futuro mesmo. Por quê? Ele vai se casar com 7 mulheres, vai ter uma penca de filho, entendeu? E ele diz que para ele o amor é momento. Ele disse que ele tinha muita facilidade de se apaixonar, mas ele também tinha muita facilidade de esquecer também. E ele dizia assim, quando o amor acabava, ele trocava a mulher e começava a amar outra, né? É o típico boy lixo, né? Vinícius de Moraes. Mas não falamos nada dele, é perfeitinho, maravilhoso. Não podemos falar nada sobre ele. Ele foi um puta homem, mas ele foi um grande escritor. E primeiro ele vai cantar o amor, né? Vinícius de Moraes, você vai sempre lembrar o quê? Amor.